Olá, internautas que acompanham a Opção Play do Jornal Opção. Hoje estamos aqui com a deputada Leda Borges. Leda, é um grande prazer recebê-la. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade de estar sendo entrevistada por você, né? Já fui entrevistada pela Elisama. Pela Elisama, e hoje por você, né? E é um prazer tratar dos temas que você acompanha assiduamente durante as sessões da Assembleia Legislativa. Leda, você tem sido um dos grandes nomes da oposição dentro da casa. Oposição responsável, como tem sido o trabalho de oposição dentro da Assembleia? Eu creio que como a grande maioria da base oposicionista é composta de deputados reeleitos ou até com mais de 2 mandatos, com vários mandatos, como o doutor Hélio de Souza, né? Um dos exemplos, nós temos uma oposição e uns argumentos muito convincentes, e nós fazemos uma oposição de argumentos, de pensar o Estado, pensar o bem da sociedade goiana, e nós temos conseguido pautar, né, com o nosso jeito sério, com a nossa forma técnica de nos expressarmos como oposição nas matérias importantes para o Estado, importantes para os goianos, nós temos conseguido pautar, inclusive, o próprio governo, né? Inclusive, algumas das vitórias da oposição dentro da casa que a gente pode observar é a questão do passe livre, que contou com a anuência da sociedade, e até mesmo a questão do orçamento impositivo, que vocês brigaram, falaram e conseguiram manter como um meio termo, digamos assim. Você avalia como vitórias da oposição esses temas, por exemplo? Eu avalio como vitória da casa, mas numa manifestação muito da união da oposição com deputados independentes, né? E com a sociedade. Uma das vitórias foi a questão da UEG, a outra vitória foi a questão do passe livre estudantil. Quer dizer, nós nos unimos à sociedade, no interesse social, né, dos jovens, também o jovem cidadão, né, que se não fosse também uma interferência ou um trabalho parlamentar, já poderia ter até acabado o programa. Então essas pautas são de vitória não só para o parlamento ou para a oposição, são vitórias da sociedade, é um amadurecimento na discussão. A gente levanta a discussão, a sociedade apoia e nós conseguimos avançar para o bem da sociedade. Outro caso foi a questão da PEC, da reeleição da mesa diretora, possibilidade de reeleição, que eu também conto como uma vitória de amadurecimento do parlamento, né? O orçamento impositivo que você mencionou, são vitórias do amadurecimento do parlamento, e a oposição tem contribuído. Um dos temas que a gente estava até comentando antes é a questão da verba da UEG, né, que seria misturada à verba da educação, que é 25% para a educação e 22% para a UEG. Você estava comentando, parece que o líder retirou isso da pauta, mas como é que você avaliava essa matéria antes? Era uma matéria prejudicial para a educação? Na minha visão de professora e de ex-secretária de educação, ex-prefeita, quando você tenta colocar no percentual que deve ser aplicado na educação básica o ensino superior, você tem uma perda não só financeira, como uma perda de investimento na educação básica, não é? Se até então nós conseguimos, nos governos anteriores, investir 25% na educação básica, 2% no ensino superior por meio da UEG e 1,5% no ensino técnico, né, que são os ITEBs, por que daqui para frente nós teríamos que diminuir investimentos em educação? De qualquer forma, você estaria diminuindo investimentos em educação. Então, levantamos essa questão, o governo apresentou uma PEC, né? Não chegou nem a ser discutida pela casa, nós já nos manifestamos inicialmente, né? Eu fui uma das que levantei a bandeira, a nossa comissão de educação presidida pelo Thales, o coronel Ailton, nós levantamos, o próprio Antônio Gomide, a própria Adriana, levantamos essa bandeira, e penso eu
que foi suspensa a questão da discussão dessa PEC na Assembleia Legislativa, que foi uma outra vitória do amadurecimento político, né? Agora, uma pauta que não foi vitória é a questão da intenção do governo em entrar no regime de recuperação fiscal. A oposição se mobilizou, votou contra, mas ainda assim essa intenção passou. Apesar de ser só uma intenção, de ficar 6 meses sem pagar a dívida com a União, como é que você avalia a aprovação desse propósito? Desde que esse projeto de lei chegou à Assembleia, que eu bati na mesma tecla. Primeiro que eu gosto de lei, então eu fui pesquisar a Lei Complementar Federal, que é a que trata desse programa de regime de recuperação fiscal para todos os estados brasileiros, né? E quando eu me ative nessa Lei Complementar Federal, nós percebemos que não há no bojo da lei, de uma forma direta, a exigência de autorização da Assembleia. Então esse foi um ponto que eu bati desde o início. Bom, se não há uma exigência legal de que a Assembleia autorize o governador a aderir, ele aqui quer, nós não deveríamos dividir essa responsabilidade de uma medida extrema, na minha visão, que é o regime de recuperação fiscal. Depois dele não tem outra medida. Então nós não buscamos uma medida mediana, uma outra medida, uma outra ferramenta, um outro trabalho de governo para poder fazer o equilíbrio, ou ter o equilíbrio fiscal, e fomos para a medida extrema, que é um regime de recuperação fiscal. Então, a lei não exige. Segundo, a liminar do ministro Gilmar Mendes, ela já diz que o Estado já está com seus 6 meses de suspensão da dívida, não é de cancelamento da dívida. Sim. Portanto, eu vou ter uma suspensão no pagamento das parcelas da dívida, dos empréstimos que o Estado contraiu, né, numa monta de 1 bilhão e 200 milhões, porque é 200 milhões mês, 6 meses. Não é? Isso já está decidido. Não depende desta lei autorizativa, também não tem nada sobre isso na própria liminar do ministro Gilmar Mendes. Inclusive o próprio secretário de governo, Ernesto Roller, e o líder do governo, Bruno Peixoto, teriam dito que isso era uma sugestão do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, para mudar a classificação do Estado, de C para B, e dessa forma poder contrair mais empréstimos. Mas vamos lá, se você fica suspenso a dívida por 6 meses, os juros correm. Eu já conversei com a Secretaria de Tesouro Nacional, os juros e correção vão correr, a dívida estará maior. Sim. E ainda se contrai mais empréstimos. Como fica a situação do Estado para o ano que vem, depois que tiver que voltar a pagar? Bem, esse argumento do Ernesto e do deputado Bruno foi o último argumento. Na verdade, quando o projeto de lei chegou à Assembleia, nós recebemos a visita da Schmidt, a visita do secretário Anderson Máximo e da secretária e da procuradora-geral, doutora Juliana. O primeiro argumento apresentado a nós foi dito que era uma exigência. Eu ainda questionei, cadê o documento que traz essa exigência? Se a lei não traz, se na liminar não traz, onde está? Não me apresentaram. Então, esse foi o primeiro argumento que caiu por terra. Num segundo momento, em outra discussão, em outra sessão, era que, com essa autorização, o Estado iria pleitear empréstimo e que o Paulo Guedes tinha assegurado 144 milhões. Caiu por terra, porque no trâmite do regime de recuperação fiscal, o empréstimo é o último. É o último passo. Depois que você cumpre todo, que o presidente da República decreta que Goiás entrou
no regime de recuperação fiscal, quem decide isso é o governo federal, não só os documentos, não adianta só o documento. O plano de recuperação, tem que ver se vai ser cumprido esse plano. Aí depois que ele decretar que Goiás precisa entrar mesmo no regime de recuperação fiscal, é que aí vai se falar em empréstimo. Então o segundo argumento caiu por terra. O terceiro argumento foi esse, de que com esse autorizo, que o Guedes havia dito, o ministro Guedes havia dito ao governo, que ia mudar da letra C para B. Como? Se eu adentro um regime de recuperação fiscal, como é que eu mudo a letra para melhor? Primeiro ponto. Segundo, quando que o Estado, que já deixou de pagar por 6 meses, vai estar deixando de pagar por 6 meses as parcelas de dívida? Quem vai prestar mais dinheiro? Realmente. Então, quando você começa a fazer uma argumentação sólida sobre a matéria, vai ficando sem argumento. Eles vão ficando sem um motivo técnico para envolver a Assembleia numa decisão política unilateral do governador Caiado. Mas... A ponto de que o governo federal veio a Goiás, auditou as contas, certo? No início desse governo, auditou as contas do governo federal e declarou que Goiás não estava com a sua receita, com suas contas a ponto de entrar no regime de recuperação fiscal. O governo federal disse isso a Goiás. Não satisfeito com essa afirmativa, com essa decisão do governo federal, o governador baixou um decreto unilateral de calamidade financeira. Ele foi o governo federal que determinou, o governo federal não reconheceu que nós estávamos a ponto de uma calamidade para entrar no regime de recuperação fiscal, né? Mas o governador atual quis e decretou calamidade financeira. Aí, com essa calamidade financeira, foi o primeiro passo para que ele agora politicamente decida que Goiás vai entrar. É ele que está decidindo. E quis envolver a Assembleia nisso. E Goiás não está na mesma situação de outros estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul? Jamais, são 3, né? O Rio de Janeiro não mais se fala, porque ele já entrou no regime. Ele entrou em 2017, está aí. O que significa a recuperação fiscal? Um caos, o Rio está um caos. Com a dívida maior do que estava. Dívida 18 bilhões a mais, que agora a Assembleia do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Rio, abriu uma CPI para investigar de onde apareceu uma dívida ainda maior de 18 bilhões. Como é que se chegou nesse valor? O governo federal chegou nesse valor. Está mais endividado, está com mais problema em todas as áreas, né? E esse é o exemplo que nós temos de ARF no Brasil. Rio de Janeiro. Minas não adentrou até hoje. E Rio Grande do Sul não adentrou até hoje, em processos morosos ainda nesse processo de adesão. E Goiás não estava. E Goiás não estava, o próprio governo federal disse isso a Goiás, não estava, mas há uma decisão política do governo estadual para que esteja. Eu não sei se para mim é uma cortina de fumaça, porque nós estamos levando o problema mais para frente. Você está deixando de pagar uma dívida por 6 meses, ela vai ser cumulativa, porque tem mais juros, não é? Vai ter que pagar uma hora, não é isso? Sim. E ainda dentro de um regime que não traz interesse das empresas em virem para Goiás. As medidas do plano de recuperação, do regime de recuperação fiscal, são medidas austeras, medidas extremas, como fim dos incentivos, privatizações,
fim de concurso público, revisão salarial, demissões, exonerações, demissões, não é? Então, qual o atrativo que Goiás terá um estado que está buscando um regime de recuperação fiscal, não é? Para aumentar a sua receita. Então, assim, até isso é muito grave, na minha opinião, não é? Mais grave é um projeto de lei que foi aprovado inócuo, porque ele é desnecessário, não se discutiu com a sociedade, não houve tempo hábil para discutir com a sociedade goiana e os segmentos dessa sociedade, se era isso que Goiás queria, que precisava, não precisava, o próprio governo federal que disse, não fui eu, que não precisava. Na mesma semana, a votação foi ontem, anteontem, no Jornal da Globo, da meia-noite, o Sardenberg, falando sobre essas questões de gastos com o pessoal do Brasil todo, foi apontado por ele, na análise econômica, os estados que estão gastando com o pessoal 60% para mais, e Goiás não está. Quem puxar a matéria exibida pelo Jornal da Globo de anteontem vai ver o Sardenberg apresentando estes dados. Mas, Leda, para entrar em definitivo no regime, existe uma série de medidas, sendo que parte delas precisam ser aprovadas na Assembleia. Depois que o plano for apresentado, olhe bem, são 2 etapas agora, certo? Não era nem essa lei não era etapa, não consta, não é? Então, para mim, é um monte de cortina de fumaça, eu não sei onde se quer chegar em querer ter um Estado que não precisa, como disse o governo federal, não precisa estar entrar para pegar mais empréstimo, para endividar mais, para suspender pagamento para calote, que a suspensão de pagamento é calote. Diferente de quando o Temer, presidente, decretou um período para os governadores não pagarem os juros. O governo federal aliviou, mas também não cancelou e nem perdoou a dívida. Mas foi a decisão do governo federal. Agora não, nós é que estamos decidindo, com liminar ao ministro, com ação ao ministro para não pagar, isso dá calote 6 meses. Qual mais empréstimo você vai pegar dando calote nos outros? Não é? Eu acho que esse caminho foi muito extremado. Qual é o próximo passo? A lei complementar 159, todos que nos assistem nessa live, obrigada ao Jornal Opção, ao Francisco, a oportunidade aqui estar com vocês, até para colocar um tema árido, um tema que não é em uma live que nós vamos entendê-lo por completo, mas a lei complementar 159 de 2017 do governo federal, aliás, essa lei, ela traz mais 2 passos agora. Aliás, que nos 180 dias podem ser dados. Olhe bem você, por que trouxe esse projeto de lei estadual para a gente autorizar a adesão do Estado? Se o ministro Gilmar Mendes deu 6 meses, Goiás tem 6 meses para apresentar o plano de operação. Porque essa urgência foi outro ponto que eu levantei nas discussões em plenário, nas discussões da Comissão de Justiça, na Comissão Mista. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a dívida por 6 meses, os parcelamentos, e tem 6 meses, portanto, para se apresentar um plano de recuperação fiscal. Aí apresentaram uma lei inócua, desnecessária, para nos comprometer, e eu espero que dê certo, que comprometeu a Assembleia, desnecessariamente, que essa é uma decisão do governador Caiado, não foi da Assembleia sozinho. Ele que encaminhou para lá uma matéria que não tinha nem que ser discutida lá neste momento. Agora era, em 6 meses, o governo estadual apresentar ao governo federal um plano de recuperação fiscal. Um plano. Neste plano, o governo estadual é obrigado a cumprir incisos de artigos, se não me falha a memória, artigo 2º e artigo 4º da 159,
E ele tem que apresentar um plano, esse plano não passa pela Assembleia. No plano ele vai dizer, quero privatizar, vou acabar com os concursos públicos, vou acabar com os incentivos fiscais. Lá tem o que ele tem que colocar no plano. Lá tem o que ele tem que colocar no plano. Ele é obrigado, o governo, a colocar nesse plano. Esse plano não vai se perguntar para a Assembleia. Você concorda, Assembleia? O plano não. Um segundo momento, esse é o primeiro. No segundo momento, as leis têm que estar prontas deste plano. Aí sim vai passar pela Assembleia. Mas o plano já foi. O plano já foi para o governo federal. Mas algumas não precisam. Por exemplo, a decisão de suspender concurso, essa é discricionária ao governo estadual. Essa não precisaria passar pela Assembleia. Todo plano, sim, algumas não passam. Algumas não precisam. Não, né? E não é só isso. Muitos colegas nossos disseram na tribuna que iam votar favoráveis à adesão ao regime, mas que não vão votar favoráveis a algumas matérias. Então o regime não vai acontecer. Então por que votou favorável num negócio que ele mesmo vai conseguir ajudar a concretizar lá para frente? Mas na sua visão, existe o risco de passar o RRF definitivo? Mas ele não tem a base? Mas muitos da base dizem que não votariam. Mas gente, mas não votou para entrar? Como é que para entrar você sabe, a lei 159 traz lá o que você tem que fazer para o governo federal aceitar. Então o risco é real. Hã? Então o risco é real. Real. Ou o governo está apenas enganando o governo federal. Só está querendo um fôlego para conseguir um empréstimo. Pode até ser, né? E falando em empréstimo, também junto da LDO e da RRF foi aprovado um empréstimo do judiciário para o governo pagar os próprios funcionários do judiciário. O que você acha desse empréstimo que deve ser pago em 4 vezes ainda esse ano? Bem, eu não quero falar como o Cláudio disse ao Jornal Opção, né? Mas se eu já estou calotando 6 meses agora, né, de obrigações de empréstimos, né, de parcelas de empréstimo, nada mais normal do que calotar de novo, né? Não, eu não quero pensar como o Cláudio, né? Mas nós temos exemplo, o exemplo está aí, não é? E eu penso o seguinte, o que eu disse na tribuna, eu repito aqui ao Jornal Opção e a todos que nos assistem nessa live. Como é que o Poder Executivo solicita um empréstimo do fundo do Judiciário para pagar 2 folhas do Judiciário, 230 milhões de reais? Quer dizer, o governo estadual já está assumindo que ele não vai ter, não é dinheiro não, porque se no primeiro 6 meses de governo a receita aumentou em 1 bilhão, eu estou deixando de pagar empréstimo de 200 milhões por mês, portanto em 2 meses são mais 400 milhões. Como é que eu já antecipo que eu não vou dar conta de pagar nem essa folha nem a outra? Então, isso que ele quis dizer. Nós autorizamos porque sabemos da importância dos serviços aos jurisdicionados prestados pelos servidores do Judiciário. E nenhum servidor tem que ficar sem pagamento, porque os servidores trabalham, as instituições públicas, os órgãos públicos, os poderes, pertencem aos servidores e ao povo. Né? Então, assim, eu acho um absurdo você dar um monte de notícia de receita crescente em 1 bilhão, e você não está conseguindo gerir o Estado pagando folha. Não é folha atrasada não, só falando folha atual deste governo, com receita crescente, que o mesmo governo disse que teve de 1 bilhão. Mas então está faltando o quê?
Não é dinheiro, é gestão, não é? E agora vem com essa operação do IPASGO para que a comunidade misture, né? Falta de dinheiro com corrupção, que não é corrupção, é fraude, fraude de uma terceirizada, com prestadores de serviço. Os serviços também foram prestados. Então, assim, é para misturar na cabeça do cidadão que, olha, eu não estou tendo dinheiro para pagar a folha porque roubaram. O IPASGO não é dinheiro administrado pelo governo. Não é tesouro estadual lá. Você tem a parcela da contribuição patronal, não é? Do Estado quanto aos servidores estaduais do IPASGO, que não são todos, não é? Então, assim, querem neste momento continuar dizendo do caos. Do caos. E até quando esse caos? Porque nós vamos para o 7º mês de governo, com receita crescente e não dá conta de gerir folha, né? De passar o 10º para a Assembleia no prazo correto, na sua integralidade, né? Assim, eu coloco em xeque a gestão nesse ponto, né? Na sua avaliação, o governo tem olhado muito para trás e por isso não tem conseguido realizar uma gestão a contento? Nesses 6 meses, eu vi a Assembleia trabalhar para ajudar o Executivo, mas tenho visto desmontes desta gestão na área social, a educação, desmontes, e só tentando dizer ao povo da terra arrasada. Um dia não, brevemente isso tem que acabar, né? Porque nós já tivemos meio ano já com o mesmo discurso acontecendo. Terra arrasada, mas não deixa de nomear, né? Terra arrasada, mas cumpriu o compromisso político até merecido da 3ª classe dos policiais. Será que fez, à época, agora, o impacto financeiro da extinção da 3ª classe? Mérito, mérito. Eu não estou dizendo dos policiais, eu estou dizendo se o governo, que diz terra arrasada, como é que rapidamente cumpre um compromisso político que é dinheiro a mais, é recurso pago a mais para os servidores, e não é pouco, é mais de 100 milhões, né? Eles mereciam, era um compromisso, sim. Mas se eu tenho terra arrasada, como é que eu continuo nomeando altos salários, como estão? Como é que eu faço isso sem impacto financeiro, né? Não estou nem falando se deixou dezembro sem pagar, porque até hoje não pagou dezembro. Está escalonando e olhe, preste bem no que aconteceu. Preste atenção, Francisco e vocês que nos assistem. Ficou segurando o pagamento da 4ª parcela até a Assembleia votar o empréstimo do Judiciário e o RRF. Então tinha aquele dinheiro em caixa da 4ª parcela, porque foi votar ontem, já anunciou que vai pagar segunda-feira. Eu queria aproveitar. E antes do FPE, porque o Fundo de Participação dos Estados cai dia 10, não é dia 8, não é? Eu queria aproveitar que você citou que a Assembleia tem ajudado o Executivo nesses 6 meses, que você fizesse um balanço da atuação da Assembleia, agora nos nossos momentos finais aqui da entrevista. Bem, eu tenho gostado do tom que nós temos dado e que o presidente Lissauer tem dado à Assembleia. Nós temos amadurecido, nós temos pautado, né? Nós temos pautado. O governo recuou em várias matérias. O governo recuou porque a Assembleia, juntamente com a sociedade, pautou a matéria, pautou, né? Discutiu, fizemos muitas audiências,
Nesses 6 meses nós apreciamos muito mais projetos do que o próprio ano todo, o ano passado todo, né? Eu ainda tenho mais uma questão para tratar com você. Em relação à comissão de ética, como que está o andamento dos processos que tanto você quanto o Cláudio moveram contra o deputado Amaury, você que está acompanhando essa situação, como é que está esse caso nesse momento? Agora você moveu recentemente um segundo, né? Mais 2. Mais 2. Eu fiz um ofício para um PAD e fiz um requerimento, né, de mais uma quebra de decoro e já encaminhei, inclusive, anteontem, ao presidente, a doutora Andréia já recebeu os expedientes feitos por nós. Pelo que o presidente me informou, é que os 2, aquele primeiro das mulheres não avançou, o de fevereiro, parece que o próprio presidente arquivou, mas eu não recebi a cópia desse arquivamento, desse despacho dele. O meu e o do Cláudio, de uma segunda quebra de decoro, esse já foi, segundo o presidente, também não recebeu oficialmente o andamento, mas segundo o presidente já foi encaminhado à comissão de ética, né? E os 2 outros que eu entreguei esta semana ainda estão no seu início, na sua fase inicial, né? As decisões ficam então para o próximo semestre. Com certeza, eu tenho feito a minha parte, eu tenho pedido, solicitado como parlamentar o cumprimento do regimento, seja para mim, seja para quem quer que seja, né? A casa tem regimento para ser cumprido, né? Compete agora à comissão de ética presidida pelo deputado Henrique Arantes fazer os procedimentos internos, né, dessas petições minhas. E na sua visão tem elementos suficientes para acarretar em alguma punição ao parlamentar Amaury? Eu creio que isso quem vai ter que dizer para nós, a comissão de ética, né? O meu papel eu tenho feito, né? Me apresentar todas as vezes que eu entender que houve quebra de decoro. Deputada Leida, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, foi um grande prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jornal Eu Opção. agradeço ao Jornal Opção por sempre nos ouvir, saber da nossa posição. Obrigada a você, Francisco, que nos acompanha lá na própria Assembleia. É um bom recesso para nós agora, né? E até o início de agosto. E muito obrigada a todos vocês que nos assistem e nos acompanhem pelo Instagram, pela nossa página. O nosso trabalho está por lá também. Muito obrigada. Muito obrigado, leitor e internauta que acompanhou mais uma Opção Play, e até a próxima.